Gente, então, assim, como parte dessa atividade 1.5, mas, assim, para as próximas, eu vou querer sempre que vocês façam a impressão do desenho, para vocês irem vendo o desenho até à medida que ele vai evoluindo. E aí é sempre bom a gente fazer um desenho, fazer uma impressão prévia antes de entregar tudo, né? Porque às vezes aparece alguma surpresa que a gente não vê na tela do CAD. Então, como é que eu faço para botar esse desenho? Em escala e no papel, né? Num formato específico. Porque até então, tudo que a gente está desenhando aqui, a gente está desenhando na 1 para 1. 1 centímetro, a gente faz uma linha de 1 centímetro. 15 centímetros são 15 centímetros. 1 metro é 1 metro. A gente está usando a medida real, 1 para 1. Para colocar o desenho em escala no CAD, a gente vai usar essas abas aqui. Ó. Eu já tenho várias que foi o que eu usei para fazer as impressões das folhas que eu passei para vocês. Esse aqui ainda está sem carimbo, sem margem, está ainda informal, vamos dizer assim. Então, vamos fazer primeiro essa versão informal, depois eu mostro margem, passo esses carimbos, vamos deixar isso para um outro momento. Por enquanto, vamos fazer sempre só no A4, esses desenhos prévios aí, vamos fazendo no A4 para a gente ver como é que vai sair e ter um mínimo de tempo gasto com isso aí. E depois a gente tem uma outra ocasião de fazer de novo. Então, ó, vou criar aqui um novo layout com o mais. Então, criei um novo layout. Vocês devem ter alguns virgens ainda aí, né? Então, bota no novo layout. Então, tá aqui, ó. Então, ele abre um novo layout. Ele abriu uma janela que eu dei esta aqui, já cancelei, mas eu vou acessar ela de novo. Então, ó, na hora que eu crio um novo layout, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma região em branco aqui, que é a folha de papel. Nós vamos usar essa área aqui como se fosse a nossa folha de papel. E ele criou aqui, ó, no layer que eu tinha selecionado, ele criou uma janela que é uma viewport. Então, essa janela é uma viewport que aqui eu posso entrar nela, ó, e aqui eu estou vendo todos os desenhos que eu tenho lá na tela preta. Essa tela preta que fica aqui no cantinho é o model, o model space. E aqui no layout é o paper space, vamos dizer assim. Então eu criei uma viewport que eu posso dar 2 cliques dentro dessa janela aqui, que está aqui amarela, e posicionar o desenho do jeito que eu quero. E aí, se eu quero sair dessa janela, eu posso dar 2 cliques fora, ou eu posso apertar esse botão aqui, ó, tem um botão aqui, Model. Se eu apertar nele, ele volta a ser, ele move, ele se modifica de lugar, ele passa a ser Paper. Então, isso é a viewport, é o que vai trazer os desenhos que estão lá na tela preta para a folha de papel. Só que antes da gente ajustar, aí aqui eu vou ajustar a escala. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura a folha de papel. A primeira coisa, eu tenho que saber que formato que eu vou fazer. Então, ó, o layout que eu estou aberto, ele tem que estar aberto. Eu vou clicar aqui com o botão direito. Clico nele com o botão direito. E eu vou aqui, ó, Page Setup Manager, o gerenciador de configurações da página. Então, esse é o Page Setup Manager. Então, ele abre essa janelinha, eu vou clicar aqui em Modify. Eu vou modificar a configuração da página que eu estou trabalhando. Então, ele vai abrir essa página aqui, ó. Então, aqui, o que a gente vai ter que escolher aí para a gente fazer? Eu gosto de fazer a impressão do CAD sempre em PDF. Então, eu vou fazer uma impressão que, na verdade, em vez de sair para a impressora, vai me gerar um arquivo PDF, depois você pega esse PDF e leva na copiadora. Assim, a gente garante os layers e a configuração correta para a saída dos desenhos. Então, aqui a gente vai escolher a impressora. Ó. Printer Plotter, nós vamos escolher essa do CAD. Tem uma série de opções, depende das impressoras
que tem instalada no seu computador, vamos usar, qual que é? Essa aqui, ó, AutoCAD PDF General Documentation. Essa que eu tenho usado. Então, aqui eu escolho a impressora. Tem opções aqui do PDF, não vem ao caso agora. Aí a outra coisa essencial é escolher o tamanho do papel. Então, se eu clico nessa setinha aqui, ó, ele vai me dar uma lista com uma infinidade de tamanhos e formatos diferentes. Nós vamos usar, né, por enquanto, o formato A4. Então, vamos usar esse ISO Full Bleed A4. ISO Full Bleed, ISO é porque é o padrão ISO, que é norma internacional. O Full Bleed é porque ele vai cortar o mínimo da borda possível. E o A4, que é o formato A4 que a gente quer. Ó. Então, selecionei o formato. Aqui eu seleciono a orientação, né? Retrato ou paisagem. E aqui é outra parte essencial. Ó. Aqui eu vou dizer, aqui eu vou falar para vocês fazerem sempre assim, ó, é o jeito mais prático de resolver os problemas. Eu vou botar aqui 10 milímetros é igual a 100. A rigor eu faria 10 igual a 1, porque 10 milímetros é igual a 1 centímetro, né, do meu desenho. Só que eu estou fazendo ele todo reduzido de propósito. Eu estou dividindo o 1 centímetro por 100. Depois a gente compensa isso na hora de pôr o desenho em escala. Então tá aqui, ó. Aqui deixem sempre assim, ó, 10 para 100. E Enter. Opa, deixa eu ver se eu terminei. Aqui é qual região que eu vou plotar. Se a gente estiver fazendo dessa forma, eu vou plotar o layout. O layout aqui ele está interpretando como a área branca do papel. Então, ó, eu mudei isso aqui, essas configurações, olha o que aconteceu. Eu vou dar um OK aqui, fechar essa outra janela que fica aberta no fundo. Eu alterei o tamanho da folha aqui, ó. Então, agora eu tenho o tamanho da folha e eu vou apagar essa viewport. E aí eu vou escolher aqui, ó, o layer viewport que a gente criou e vou fazer uma nova. O comando para fazer uma nova viewport é esse aqui, ó, mview. Elisa está anotando os comandos no quadro? Parou? Cadê ela? Foi embora. Enfim, o comando para fazer a viewport é mview. E aí eu vou fazer um retângulo. E dentro desse retângulo aparece o meu desenho. Agora sim eu vou botar o meu desenho na escala. Então eu vou entrar na viewport, dando 2 cliques dentro da área do retângulo. Vou aproximar aqui o desenho que me interessa. E aí eu vou dar um comando também que chama Zoom, Enter. Eu vou escolher aqui a opção Scale. Então, S, Enter. E eu vou digitar a escala que eu quero dessa forma. Ó. 100, que foi que eu pus aquele 100 lá na configuração. Então, aqui eu vou pôr 100 barra a escala que eu quero. Então, eu quero fazer isso na 1 para 50. 50 XP. Não esqueçam desse XP. Então, Zoom, Enter, Z, Enter, S, Enter, 100 barra a escala XP. E aí ele ajusta o tamanho do desenho. Aí agora eu tenho que tomar muito cuidado. Na 1 para 50 não cabe o desenho no meu formato aqui, ó. Não cabe no A4. Se eu mexer no zoom aqui agora, eu não posso mais mexer no tamanho da imagem aqui, né? Se eu der zoom aqui, fez isso aqui, ó, pronto, perdi a escala. Dei um scroll aqui, eu perdi a escala. Então eu vou de novo, zoom, enter, 100 barra, vou fazer não para 100 aqui, ó, que eu acho que vai caber melhor. Ó, não para 100 cabe. E aí eu terminei aqui, eu saio, e agora eu vou ter que tomar muito cuidado para não tirar o desenho da escala. Né? Se sair da escala por um acidente, tem que fazer de novo, zoom, enter, S, enter, 100 barra a escala que você quer, XP.
Então, tá aqui. Configurei a escala. Querem fazer isso aí? Então, gente, ajustamos as escalas aí. Agora a gente precisa ver esse desenho em preto e branco e com espessuras de linha. Então, nós vamos voltar lá no Layout, selecionar o Layout, se não tiver nele ainda. Com o botão direito, vou lá de novo, ó, Page Setup Manager, Modify. E agora, a gente vai mexer nessa configuração aqui, ó, que é a configuração Plot Style Table. É uma tabela de estilos de plotagem, estilo de impressão. Então, vamos escolher uma aqui, ó. Peguem essa Monochrome, que ela já é uma básica que vai funcionar. Então, vamos usar a Monochrome. Nós vamos salvar uma outra versão desse arquivo, mas vamos partir dessa Monochrome, tá? Então, ó, selecione a Monochrome, marquem esse quadrinho aqui, ó, Display Plot Styles, que aí esse quadrinho está me dizendo que eu vou enxergar aqui, nessa tela do layout, a aparência final do desenho. É esse quadrinho aqui que está me dizendo isso. E eu vou entrar nesse botãozinho do lado aqui para editar as configurações dessa tabela de estilos de impressão. Então, o que nós temos aqui, gente? Presta atenção! O que nós temos aqui, ó, é os plot styles, que está aqui, ó, são as cores. Então, estão todas as cores indexadas aí do CAD. São 255 cores que a gente pode usar lá nos layers. Então, cada cor, né, aqui eu estou com a cor 1 selecionada. Eu tenho uma série de parâmetros de como vai sair no desenho as linhas dessa cor. As linhas que tiverem vermelhas no meu desenho vão sair impressas pretas. Aí o que é importante da gente ver aqui? Ó, a cor da linha. Na verdade, só a cor da linha. Tem outras coisas que são importantes, mas como a gente já configurou previamente no layer, a gente não precisa mexer muita coisa aqui não. Mas o que é importante da gente ver? A cor da linha, que eu vou querer preta. Pode ser que tenha algum layer ou outro, e nós vamos querer um layer ou outro com a própria cor dele, então aí a gente vai usar isso aqui, ó, Use Object Color. Por enquanto, vamos deixar tudo preto. Eu vou ter que ver aqui, ó, o Line Type, que é o estilo de linha. Então, eu vou deixar ele para usar o estilo de linha do objeto. O estilo de linha do objeto vai ser definido pelo layer, que a gente já definiu quando a gente criou os layers. E o Line Weight, que é o peso da linha. Eu posso escolher aqui qual peso que eu quiser, ou deixar pelo estilo de linha, o peso de linha do objeto, que a gente também já configurou no layer. Então, a configuração no layer é para a gente facilitar um pouco a vida aqui. Eu posso criar quantos estilos desse eu quiser. Eu estou no monocromo. Então, vamos fazer, só para a gente conferir, ó, eu vou selecionar aqui a primeira, vou descer essa barrinha até o final, vou apertar o Shift e clicar lá na última, para selecionar tudo. Então, selecionei todas, eu quero que todas sejam pretas, tenham o estilo de objeto, o Line Type pelo objeto e o Line Weight pelo objeto. Tem uma outra configuração aqui que depois eu mostro, ó, que é esse Screening, que vai ser legal para fazer a achura do vidro, por exemplo. Então, deixem tudo preto aqui, tá ok. Praticamente não tem que mudar nada, por enquanto. Agora, vamos salvar essa configuração de layer. Salvem isso para vocês. Então, ó, Save As, para salvar como. E aí vocês vão clicar, ó, ele já vai botar isso. Como está todo mundo no seu computador pessoal, fica mais fácil. Ele já vai salvar na pasta que o AutoCAD lê. Ó. Isso aqui é uma pasta que o AutoCAD cria, onde ele salva todos os estilos de plotagem. Então, vocês vão criar aqui uma com o nome de vocês. Ó. Vai chamar aqui Penas Fulano de Tal. Penas Ravi Mota, por exemplo.
ou apenas o nome de vocês, e guardem isso. Vocês podem criar quantos estilos vocês quiserem. Por enquanto, vamos fazer esse básico, e depois nós vamos continuar editando ele e dando uma aprimorada nisso, tá? À medida que a gente for imprimindo e vendo coisas que não vão ficar legais, a gente dá uma melhorada nesse estilo de pena. Então, salvou como? Deu o nome de vocês aqui, salva. Salva e fecha. E agora escolhe o que vocês criaram. Ele fica aqui ainda no monochrome. Escolhe aí o de vocês. Cadê o meu? Penas Ravimota, que eu acabei de criar. Eu já tenho vários outros aqui, ó. Penas Ravimota. Ok. Certifiquem-se que esse quadrinho aqui está marcado. Ok. Close. E agora o desenho está todo pretinho, só que com as linhas fininhas. Então, vocês vão ter que achar esse botão aqui, ó. Show Hide Line Weight. Quem está com Windows, se não tiver achando esse botão nessa barrinha aqui embaixo, ó, vai nesse ícone de customização, deve estar lá no cantinho, e aí procura isso aqui, ó, Line Weight. É um botão para ativar, tá vendo? Sumiu daqui, ó. Descliquei ali, ele sumiu. Cliquei, ele apareceu. Cliquei, ele ficou azulzinho. Eu enxergo a espessura das linhas e a hierarquia de linhas do meu desenho, ó. E aí eu vou ver, por exemplo, que isso aqui está uma bosta. Essa aqui já está melhor. Não, também está uma bosta. Na 1:100, aí é aquela história. Se eu vou fazer na 1:100, essa linha tem que ser mais fininha, ó. Tá vendo? Ela teve um momento aqui que ela mostrou. Então a gente tem que ajustar um pouco essa espessura de linha, conforme a escala que vai imprimir. Se eu fizer isso aqui na 1:50, ó, vou ampliar aqui, zoom S 100/50 XP. Agora não está uma bosta mais, ó. Agora ficou bom. Na 1:50, ok. Na 1:100 eu tenho que usar linhas mais finas. Ou linhas mais distantes, eu tenho menos detalhe. Então não preciso ficar muito fiel à espessura da esquadria. Então é isso, né? Posicionem aí o desenho na escala. Acho que em princípio na 1:100 deve dar a escala do desenho de vocês. Então vamos fazer a planta. Depois os outros detalhes de seções e elevações vocês podem fazer numa escala mais ampliada, 1:50 ou 1:25, se quiserem testar outras escalas. E aí só um último detalhe, ó, eu posso fazer quantas viewports eu quiser no formato. Ó. Essa aqui eu vou fazer outra aqui, ó. Se eu quiser eu posso criar uma outra viewport e puxar outro desenho para cá, ó. Vou botar um outro desenho qualquer aqui, né, e ajustar a escala dele. E eu posso ter várias viewports no mesmo formato. É isso. Próximas aulas, tragam os desenhos impressos do jeito que tiverem, para a gente ir vendo e corrigindo. E fica mais fácil também de eu ver eventuais problemas que vocês tenham aí. Fechou?